Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos começar mais um culto, um momento esperado por nós. Vamos, durante esse momento de adoração, expressar nossa gratidão a Deus por uma semana que passou, por uma semana a menos no meio de toda essa pandemia. É menos um tempo na nossa agenda. Vamos também, nesse momento de adoração, agradecer a Deus por essa nova semana que está começando. Essa nova semana é uma página em branco para todos nós. Então que a gente comece essa semana entoando a Deus os nossos louvores preferidos e que você entregue o seu coração ansioso a Deus, que você coloque a sua mente preocupada diante do Senhor, esqueça de tudo isso por um período e preocupe-se apenas em conectar-se com Deus. E eu quero me dirigir especialmente a você, que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, que se juntou a nós nesse encontro, que durante esse momento devocional nosso, você esteja aberto para trazer Jesus para dentro de você de uma forma especial. Que você possa dizer: Deus, eu ainda não te conheço muito bem, ainda não sei quem o Senhor é através da Escritura, mas meu coração está aberto, então me ajuda a te encontrar nesse momento de adoração. Então quero convidar você que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, que se junte à comunidade daqueles e daquelas que entregaram ao Senhor, e vamos agora adorar a Deus com a nossa equipe de adoração. Deus está acima de tudo, de todo medo e esperança. Não importa o que o mundo tem pra mim, confio em Ti. Ouço o som das gerações como um canto de liberdade, pra que o mundo conheça sobre Ti e veja Cristo em mim, pois eu sei, Deus me salvou, Sua palavra nunca falhou, Seu caminho sempre é o melhor pra mim, confio em Ti. Ouço o som das gerações com um canto de liberdade, pra que o mundo conheça sobre Ti e veja Cristo em mim, pois eu sei, Deus me salvou, Sua palavra nunca falhou, Seu caminho sempre é o melhor pra mim. Confio em Ti, pois eu sei, Deus me salvou, Sua palavra nunca falhou, Seu caminho sempre é o melhor pra mim. Confio em Ti. Cantar, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Ele vive em mim, Deus está aqui, a morte na cruz trouxe, mais uma vez Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Ele vive em mim, Deus está aqui. A morte na cruz trouxe vida a mim. Deus está aqui, Deus está aqui, Ele vive em mim. Deus está aqui. A morte na cruz trouxe, pois eu sei, Deus me salvou, Sua palavra nunca falhou, Seu caminho sempre é o melhor pra mim.
teu amor incomparável sobre a nossa vida. Nós te bendizemos pela cruz, quando seu Filho revelou o seu amor por nós. Jesus aqui, Deus, diante de ti para te adorar. Quero estar em tua presença, contemplar a tua grandeza, majestade, maravilhas estão em ti, Rei dos céus, eu me rendo, Senhor. Profundo é o teu amor, vem sobre mim, vem sobre mim, se levantou em meu favor. Rei dos céus, és vencedor, o caminho abriu por mim. Posso ouvir chamar o meu nome, posso ouvir a canção de amor. Então me leve para mais profundo em tua graça, em tua graça. Profundo é o teu amor, vem sobre mim, vem sobre mim, se levantou em meu favor. Rei dos céus, és vencedor, o caminho abriu. Profundo é o teu amor. Esse é o nosso Deus. Nós cantamos a ti, Jesus, gratos por esse amor derramado sobre nós. Se levantou em meu favor. Rei dos céus, és vencedor, o caminho abriu por mim. Nada temerei, nada temerei. Quero ir mais profundo em tua graça, ir além. Nada temerei, nada temerei. Quero ir mais profundo em tua graça, ir além. Nada temerei, nada temerei. Quero ir mais profundo em tua graça, ir além. Nada temerei.
Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Vamos cantar: morte, morte, onde está? Você foi vencida na cruz. Jesus, pra ti viverei, a ti meu louvor eu darei. Sei que há de vir tentação, unido a ti vencerei. Graças sem fim, morreste por mim, agora vivo estou. Tudo te entrego, que sejas meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meu ser. Mais uma vez, tudo te entrego, tudo te entrego, que sejas meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, pra sempre a esperança em meus. Vamos cantar por ti e somente por ti. É por ti, Jesus, eu vivo por ti. Jesus, eu vivo por ti, por teu amor que nos libertou. É por ti, é por ti. Jesus, eu vivo por ti. Jesus, eu vivo por ti, por teu amor que nos libertou. Vamos cantar: tudo te entrego, tudo te entrego, que sejas meu maior desejo. Jesus, tu és tudo. Sim, tu és, Senhor, para sempre, Deus. Pra sempre a esperança em meu ser. Vamos cantar mais uma vez: tudo te entrego, tudo te entrego, que seja. Sim, Jesus, esse é o desejo dos nossos corações. Jesus, tu és tudo que tenho, Pra sempre a esperança em meu ser. Queridos, nós preparamos alguns vídeos muito inspiradores para vocês, então prestem atenção, curtam bastante esses vídeos que foram feitos com todo carinho para vocês. Olá, gente querida da Igreja Plena de Caraí, aqui é o pastor Douglas da Igreja Plena Oceânica, passando para dizer que estamos juntos na missão de proclamar o Evangelho. Nós queremos dizer que estamos juntos e somos gratos por todo esse apoio da Igreja Plena de Caraí. Olá, queridos, eu sou o Roberto, pastor e plantador da Igreja Plena Rio, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, uma igreja que teve o seu primeiro culto público em fevereiro do ano passado. Temos aí pouco mais de um ano de caminhada como igreja. Nesse tempo, Deus nos deu muitas alegrias, perceber a chegada de pessoas queridas, a permanência delas, o batismo de algumas, e agora, nesses últimos meses, um novo desafio para o mundo todo, também para nós nessa plantação, mas Deus tem sido muito fiel, tem nos dado graça, alegria e direção para esse tempo. Eu, em nome da Igreja Plena Rio, renovo a minha gratidão pela Igreja Plena de Caraí, o conselho da igreja, os membros da igreja que têm sustentado o nosso projeto através das suas orações e também através dos seus recursos. É uma alegria podermos fazer missão ao nosso Deus juntos, como uma única igreja, mesmo que em locais diferentes. Que Deus abençoe todos vocês. Como você viu,
A Igreja Plena de Caraí não pensa apenas em si mesma. Nós estamos plantando 2 igrejas em meio a essa pandemia, em meio a essa imensa crise, essa crise global. Nós estamos, pela bondade de Deus e por conta de sua fidelidade, sua lealdade, sua generosidade, nós estamos plantando 2 igrejas. Uma outra aqui em Niterói, a Igreja Plena Oceânica, e uma no Rio de Janeiro, a Igreja Plena Rio. Louvado seja Deus por isso. Você é responsável por isso. Deus tem sido magnífico conosco, maravilhoso. Eu quero te agradecer por manter a entrega de seus dízimos e suas ofertas, e por causa disso nós estamos mantendo 2 outras igrejas, 2 outros pastores que estão expandindo o reino de Deus por esse estado do Rio de Janeiro que nós tanto amamos. Mas tem mais. Vejam aí os próximos vídeos. Meus queridos, muito obrigado pelo grande apoio que vocês deram à Igreja Água da Vida de Itaguaí. Fico muito feliz e agradecido pela generosidade e pelo Evangelho na prática. Vocês da Igreja Plena, aí do pastor Fabrini, meu amigo, contribuíram enormemente para a gente aqui, para o nosso grupo, para a nossa igreja, para esse momento tão difícil que estamos vivendo. E eu só tenho a agradecer a vocês o carinho, o desprendimento, o amor e o compromisso cristão, que é o fundamento de todos aqueles que um dia tiveram encontro com esse Jesus maravilhoso. Muito obrigado mesmo do fundo do coração. Sou pastor Amiso, pastor da igreja, e agradecido falo com vocês. Continue assim, com esse espírito extraordinário. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graça e paz, amada Igreja Plena. Aqui quem está falando é o pastor Wanderson. Estamos aqui para agradecer. Sou o líder responsável do Centro de Recuperação R3, que tratam de dependente químico, pessoas que são rejeitados pela sociedade, e Deus hoje nos coloca isso aqui em nossas mãos para poder estar ajudando, mas junto só conseguimos ajudar por causa da tua ajuda, por causa da tua contribuição. Por isso que nós conseguimos avançar. Queremos agradecer o nosso sincero agradecimento, a gratidão muito pela tua vida, a Igreja Plena, que a Igreja Plena venha ser muito abençoado, toda a liderança, todos os irmãos que estão ali dispostos a nos ajudar, que está sempre nos apoiando, nos acolhendo. Queremos agradecer, irmão, que você possa ser abençoado, que a graça do Senhor possa te alcançar onde você estiver. Cada um que manda a sua ajuda, a contribuição aqui para nós. Muito obrigado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos os meus irmãos da Igreja Plena de Caraí, ao pastor Fabrini. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Queria aqui, através desse vídeo, agradecer pela oferta que nós recebemos, que chegou uma boa hora, pois nossa igreja, o ano passado, depois de um temporal, teve que ser demolida. Estamos sem a igreja, estamos com uma loja alugada e 3 kitnets para fazer o trabalho com as crianças e depósitos para guardar todas as coisas. Nós começamos esse trabalho há 17 anos, na comunidade, onde a carência era muita, é um trabalho de missões urbanas, e ali nós começamos esse trabalho com muito amor, com Deus realmente renovando as nossas vidas dia após dia. Nós moramos em Copacabana e nosso trabalho é no Rio das Pedras, e durante esse tempo Deus tem nos dado graça e muito amor por esses membros. Nossa igreja é composta de 80% de novos convertidos, e 20% são desigrejados que vieram e estão hoje como membros da nossa igreja. Obrigado, meus irmãos, por esse carinho tão grande nesse momento tão difícil. Vocês se dispuseram a dar essa oferta. Em nome de Jesus, né, amor? Obrigada. Obrigado. Deus abençoe vocês, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, paz. Boa tarde, aqui quem está falando é o Vinícius. Eu sou lá da Casa Rever, aqui no Morro do Estado. A gente quer agradecer à Igreja Plena pelo trabalho e a parceria que a gente já tem de bastante tempo. Agradecer aos membros dessa igreja tão querida, todo o suporte que vocês têm dado a gente. Nesse momento de isolamento social, a gente não está fazendo atividade com as crianças na sede por conta do isolamento, mas a gente tem feito dando suporte às famílias com atendimento psicológico, enviando material para as crianças fazerem atividades nas suas casas, né? E a gente está dando um suporte material. A gente está aqui com as nossas cestas básicas, que serão entregues quarta-feira para todas as famílias do nosso projeto socioeducativo. A gente quer agradecer ao pessoal da Plena pelo apoio, dizer que muito do que a gente está fazendo só é possível por causa da colaboração de vocês. Muito obrigado.
Agradecer a Igreja Plena, a ajuda que tem nos dado. Tem sido, só Deus sabe quanto tem nos ajudado, principalmente agora, nessa época de coronavírus, que as crianças estão em casa, mas nós estamos mandando comida para eles, para a mãe fazer em casa para cada um. E tem sido uma bênção muito grande para nós. Eu agradeço de coração e peço a Deus que, assim como Ele tem nos abençoado, que abençoe a cada um que está contribuindo para nos ajudar. Queridos, eu fico impressionado por ver a maneira como a Bíblia se põe verdadeira em nossa vida. Quando a gente lê em Provérbios que o generoso prosperará, quando a gente lê também em Provérbios que aquele que dá de beber será descedentado, quando isso de fato acontece, quando a gente vê que Deus honra a fé que Ele próprio põe em nosso coração, eu fico sempre impressionado. Nós estamos no meio de toda essa crise global, no meio de toda essa dificuldade, conseguindo manter nosso compromisso de sustentar 2 igrejas que estão sendo plantadas, uma em Niterói, como já vimos, e outra no Rio de Janeiro. E mais, não só estamos plantando 2 igrejas, nós aumentamos o aporte financeiro em trabalhos sociais que já eram parceiros nossos. Nós aumentamos o nosso aporte financeiro porque as necessidades dessas instituições aumentaram e nos procuraram, precisamos, e até mesmo nos antecipamos oferecendo mais. E outra coisa, nós entramos para ajudar a instituições que não faziam parte da nossa rotina. E isso só é possível, primeiro porque Deus é incrivelmente bom. Primeira coisa, isso só é possível porque a fonte de toda a riqueza resolveu nos abençoar, que é Deus. Segundo, isso só é possível porque vocês têm sido maravilhosos. Eu tenho muito orgulho de ser pastor de uma igreja generosa. Esses eram os desejos do passado. Uma igreja séria, uma igreja que trouxesse orgulho para Deus, para o coração dele. O desejo de ver uma igreja generosa, que não pensa só em si. Então eu quero te agradecer de todo o coração por sua generosidade, por seu carinho, por seu amor por Deus, por seu amor por Jesus Cristo, por seu amor pela Igreja de Jesus, por seu amor pela Igreja Plena de Caraí. Muito obrigado. Graças à sua pontualidade, graças à sua generosidade, graças ao seu amor por esse trabalho, nós temos conseguido manter as nossas contas em dia, plantar 2 igrejas e ajudar, para além do que já ajudávamos, essas instituições que vocês acabaram de assistir. Muito obrigado de coração. E mais uma vez, quero me dirigir a todos que estão atravessando dificuldade financeira. Você que é membro da Plena, que sempre investiu, que sempre acreditou, que sempre apoiou financeiramente, mas que nesses dias de pandemia não tem conseguido. Meu irmão querido, minha irmã querida, fique em paz. Não fique aumentando sua culpa, seu mal-estar. Como eu tenho falado, quando você voltar a ter condições, você com certeza voltará a ofertar e a dizimar. Eu confio na sua maturidade, eu confio no seu amor, eu acredito no seu amor pela igreja, por Jesus Cristo. Não deixe de pagar suas contas para pagar as contas da igreja. Como eu falei semana passada, falo de novo. Esta oferta que você não pode dar, Deus colocará outra pessoa para dar. Eu creio nisso. Eu creio de todo o meu coração. Então, assim como eu estou cheio de paz na minha alma para te dizer, fique em paz, que você tenha esse mesmo sentimento de tranquilidade, de olhar para Deus e dizer, Senhor, eu só te devo gratidão e amor, tá bom? Não fique aumentando sua angústia por causa disso. Quando você puder, você vai fazer isso com alegria, tá? E assim a gente vai fazendo essa travessia. Nós estamos atravessando um mar que foi aberto, né? O mar fez muita gente parar. Mas a Igreja de Cristo está vendo o mar se abrir a cada passo que dá. Nós estamos indo para o 11º domingo sem culto. E a cada domingo sem culto é um pouquinho mais de mar que se abre. Nós estamos juntos, de mãos dadas. Todos vamos passar por isso, tá bom? Quem não está podendo, está sendo coberto por quem pode. E assim a Igreja de Cristo se mantém ao longo de 2000 anos. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe e que a gente possa voltar aqui dizendo, nós estamos ajudando sim com orgulho. Vamos fazer essa obra de Deus em todas as áreas que Ele nos der condição de fazer.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva, Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele nos aceita com nossas falhas, nossos medos. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo, a ti. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos cantar, passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a... Vamos cantar mais uma vez. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte. Passa o mundo, cantemos. Passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Pessoal, vamos então ao momento da palavra, da entrega da mensagem, e o texto que eu escolhi hoje se encontra em João, capítulo 20, versos 19 e 20. Diz assim a passagem: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou,
pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz, aqui no grego, é Irene, o nome que algumas mulheres têm, Irene, que é o equivalente de Shalom. Quando você fala de Shalom, você está falando de hebraico. Quando você está falando de Irene, você está falando de grego. Basicamente, as duas têm o mesmo sentido, passam a mesma ideia. Então, Jesus continuou dizendo: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus havia ressuscitado. A sexta-feira estava bem atrás deles e agora no domingo eles encontram com o Senhor e Jesus então mostra os ferimentos da crucificação das mãos e também do lado onde ele foi perfurado por um soldado romano. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Essa é a passagem que eu escolhi para a nossa meditação. O início da Igreja de Cristo, o início do cristianismo se deu em meio a muita turbulência, em meio a muita crise. Jesus tinha sido preso como um grande criminoso e agora os seus discípulos estão trancados dentro de uma casa, estão isolados da sociedade, apavorados, com medo do que poderia acontecer com eles, temendo que com eles acontecesse a mesma coisa que havia acontecido muito pouco tempo atrás com o líder deles, com Jesus Cristo. E essa tensão perdura por um período longo, porque a Igreja de Jesus Cristo continua sendo perseguida ao longo dos 3 séculos seguintes. E agora encontramos esse grupo de alunos, um grupo de jovens, de discípulos, que, por conta de todos os acontecimentos, estavam presos em casa, muito assustados. A adrenalina estava lá em cima, o medo era enorme. E quando a gente está nesse estado de alma, qualquer sombra é um susto, qualquer barulho é como se fosse uma explosão. Eles estão em alerta. E eles estavam tão assustados que Lucas nos informa que Jesus Cristo teve que acalmá-los, porque eles pensaram que se tratava de uma alma penada. No livro de Lucas, no capítulo 24, 36 e 37, eu não vou ler aqui, porque é um texto correlato, é um texto sinótico, que tem a mesma ótica. Você tem a informação ali que diz que os discípulos estavam tão apavorados, tão assustados, que eles acharam que se tratava de um espírito. Eles já tinham tido esse susto quando Jesus vem andando sobre as águas e os encontra no meio de uma tempestade. E agora encontramos esses meninos assustadíssimos. Jesus Cristo aparece para eles de uma forma diferente e eles tomam esse susto imenso. Jesus teve que mostrar as marcas, teve que mostrar os ferimentos para tranquilizá-los e não só isso, ele teve que dizer: fiquem em paz, fiquem tranquilos, sou eu. Vejam, eu tenho os ferimentos. Esses meninos estavam muito, muito, muito assustados por conta de toda a tribulação, por conta de toda a angústia que estavam vivendo. Queridos, o tempo passa um pouco, vem o dia de Pentecostes, eles são batizados com o Espírito Santo e Pedro ousadamente entrega uma mensagem corajosa a respeito de Jesus Cristo e nesta passagem há uma acusação pública do mal que os judeus haviam feito a Jesus Cristo. E quando aquilo começa a entrar nos corações, a Bíblia diz que milhares de pessoas vão sendo convertidas ao cristianismo, que ainda não era chamado de cristianismo, eram seguidores do caminho. Então, vejamos aqui, o cenário ainda é um cenário preocupante. Os discípulos não tinham liberdade para pregar Jesus Cristo. E agora, quando Pedro prega, algo incrível, inesperado acontece. Milhares de pessoas são convertidas pelo Espírito Santo. Isso chega aos ouvidos das autoridades que haviam matado há pouco tempo Jesus Cristo. E depois de verem o resultado da pregação de Pedro, as autoridades religiosas chamam o apóstolo Pedro para uma conversa e ele então, diante dos seus acusadores, ouve a seguinte colocação: não preguem mais. Eles são ameaçados. E Pedro diz: olha, eu preciso saber de vocês o que é mais importante, obedecer a vocês ou obedecer a Deus? E aí, já totalmente transformado, encorajado, empoderado pelo Espírito Santo, esse grande homem de Deus sai por seu território, pregando a palavra com ousadia, e mais milhares de pessoas vão se convertendo. E, queridos, a situação continua difícil. A igreja continua enfrentando resistência local dos judeus, e depois esses judeus que sofrem uma diáspora, que são espalhados pelo mundo, por onde vão passando os cristãos, por onde eles andam, eles vão levando essa tensão, porque os cristãos
dizem que Jesus Cristo, morto na cruz como um criminoso, é o Messias que os judeus esperavam. E aquilo escandalizava os judeus que não podiam acreditar que o Messias seria identificado como um criminoso. Então as primeiras dificuldades que os apóstolos tiveram, que a igreja de Cristo teve, se deu em função de uma disputa interna do judaísmo, por assim dizer. E demorou um tempo para as autoridades romanas entenderem que cristianismo era uma coisa e judaísmo era outra. Na cabeça de muitos governantes romanos, era tudo uma questão de querelas, de problemas internos do judaísmo. Então, até o Império Romano começar a perseguir a igreja, isso acontece com Nero, a igreja sofreu muita pressão interna dos próprios judeus por onde eles estavam espalhados pelo território planetário. E depois, com a ascensão de Nero ao trono romano, é que a igreja passa a sofrer a perseguição estatal. Você deve conhecer a história do incêndio de Roma, que demorou uma semana e continuou por mais 3 dias com alguns focos aqui e ali. E depois de todo esse pânico causado nessa cidade italiana, as pessoas começaram a buscar o culpado por isso. E os historiadores dizem que se crescia desconfiança entre os moradores de Roma quanto à autoria criminosa desse incêndio, e começaram a apontar para Nero. Nero então fez a culpa recair sobre os cristãos, porque 2 bairros que foram muito preservados era cheio de judeus e cristãos. Então os cristãos foram presos, aqueles que confessaram Jesus mantiveram-se firmes na fé, foram alguns enrolados em peles de animais e eram mordidos até a morte por cães, servindo de espetáculo para a população romana. Tudo por conta da crueldade de Nero, e depois um outro imperador chamado Domiciano fez também coisas muito cruéis. Ou seja, nós estamos falando que esses primeiros 200 anos da igreja, 300 anos da igreja, até a conversão de Constantino, a igreja passou por muita crise, por muita dificuldade. Nós encontramos a igreja de Cristo sofrendo perseguição, primeiro dos próximos, dos judeus, e depois do Império Romano. Eles não eram compreendidos, eles não eram bem aceitos, e isso não impediu o avanço da igreja de Jesus Cristo. E agora, voltando para o texto bíblico, nós encontramos um pequeno grupo de alunos de Jesus Cristo dentro do ambiente de uma residência, apavorados. E eu quero destacar em primeiro lugar esse medo dos discípulos. A Bíblia diz no verso 19, discípulos estavam ali reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Eu vou ler para vocês de novo aqui o verso 19 para ficar melhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Eu quero destacar aqui em primeiro lugar esse medo, porque medo é medo em qualquer cultura, em qualquer tempo. E a palavra que João escolheu para escrever essa passagem, a palavra para medo aqui, sabe qual é? Phobos, de fobia. Nós temos visto hoje o crescimento de fobias, o surgimento de novas fobias, fobias sociais. Fobia é um pavor. Fobia é um medo incontrolável. Então a Bíblia diz, João nos diz, e João era alguém que estava nesse cenário, João diz que ele e os outros colegas que estavam do lado dele estavam apavorados, cheios de fobia, com muito medo do que os judeus poderiam fazer contra eles. Aqui está o embrião da igreja. João é um desses elementos que compõem a gênese, o início da instituição igreja, a eclesia, a Assembleia de Jesus Cristo. Um punhado de jovens assustados. Queridos, eram meninos, para os nossos padrões atuais, eram adolescentes ainda. Eram meninos muito novos que estavam assustados, não tinham mais o seu grande professor, não tinham mais o seu grande líder, não tinham mais o seu amado mestre. Eles não estavam mais amparados pela presença física protetora de Jesus. E agora, totalmente vulneráveis ao perigo, num ambiente de muita rejeição social, de perigo, com a possibilidade de serem enquadrados como criminosos. Estamos diante desse grupo que é a gênese da igreja. Que grupo era esse? Poucos jovens, cheios de fobia, cheios de pavor. E agora Jesus Cristo faz uma promessa, eu vou pedir para o Milton projetar mais um texto aí para você, que se encontra em Mateus 28, 18 e 19. Jesus Cristo, antes de voltar para o Pai, diz o seguinte aos seus alunos, aos seus apóstolos, ao
embrião da igreja. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era um grupo de meninos que Jesus encontrou depois da sua ressurreição, trancados numa casa, cheios de fobia, cheios de pavor, meninos inexperientes, meninos que mal tinham começado a vida adulta, porque para os padrões da época já eram adultos. Jesus olha para eles e diz o seguinte: vocês vão levar esta mensagem a todas as nações, a todos os povos. Queridos, estamos vendo Jesus Cristo aqui delirando? Jesus Cristo está sendo megalomaníaco? Vão, preguem a todas as nações. Esse é um grupo de meninos assustados que mal podia lidar com o medo da vizinhança, do quarteirão. Eles não eram soldados romanos, Jesus não está falando para homens de batalha e nem eram grandes teólogos. Eles tinham acabado de se formar e de uma forma muito pouco convencional. Jesus então começa com esses meninos e esses meninos dão início a algo inédito na história humana. A igreja de Jesus Cristo, a igreja poderosa do Senhor Jesus. Eu vou colocar para vocês aqui um pouquinho de um estudo do Gordon Conwell Theological Seminary, um seminário norte-americano que faz vários estudos globais do cristianismo, e nesse estudo que eu encontrei há um dado muito importante sobre a presença cristã no mundo. Primeiro, eu quero destacar aqui algo que o documento traz. Para cada 3 habitantes do planeta Terra, 1 é cristão. Para cada 3 habitantes do planeta, 1 é cristão. E aqui estão cristãos ortodoxos, cristãos romanos, cristãos protestantes, cristãos de modo geral. Segundo esse estudo também, a taxa de crescimento da igreja é mais veloz, maior do que a taxa de crescimento da população mundial. O cristianismo não está decrescendo, ele pode decrescer em algumas regiões do mundo, mas cresce assustadoramente, sobretudo entre os pentecostais, nossos irmãos pentecostais, nossos amados irmãos pentecostais. O cristianismo entre os pentecostais cresce numa velocidade incrível. Então vejam que a igreja, em plena pós-modernidade, alguns chamam de hiper-pós-modernidade, os cristãos continuam fortes e crescemos numa velocidade maior que a velocidade de crescimento da população mundial. E sem falar que a Igreja de Cristo é a instituição mais longeva da história humana. Não existe uma instituição que tenha durado tanto como a Igreja de Jesus. Queridos, como isto aconteceu? Lembrem do texto que eu acabei de ler. Estava ali o embrião da igreja, um grupinho de jovens apavorados, cheios de fobia, tendo que ser pacificados por Jesus Cristo, e ouvem de Jesus esses meninos que logo depois de um tempo vem Jesus voltando para o céu, e antes de subir o Senhor diz: olha, eu quero que vocês entendam que a vocação de vocês é planetária. Eu quero que vocês entendam que essa mensagem vai chegar a todos os cantos desse mundo. Imagine a cabeça de Pedro. Pedro era um jovem muito limitado. Pedro não conseguia ver para além do seu território judaico. Quando ele vai à casa de Cornélio, um estrangeiro, quando ele vai pregar a palavra de Deus para alguém que não era judeu, ele teve que ser trabalhado por visão, ele teve que ser trabalhado em seu preconceito, em seu etnocentrismo, em seu racismo. Ele teve que ser trabalhado. Deus disse o seguinte: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, não chame de imundo o que eu purifiquei. E ele então vai à casa de Cornélio e vê um estrangeiro se convertendo e falando em línguas da mesma forma que ele, judeu, falava. Então, vejam, imaginem Pedro ouvindo, Pedro que fugiu, deixou Jesus sozinho, negou Jesus 3 vezes, ouvindo que ele, junto com seus colegas, ele iria levar a palavra de Deus para todas as nações. E hoje, um pouco mais de 2000 anos após esses acontecimentos, vemos que para cada 3 habitantes do planeta, 1 é cristão, e que crescemos numa velocidade maior que o crescimento da própria população mundial. Estamos vigorosos, estamos fortes, estamos presentes, ativos no mundo. A igreja na Ásia, a igreja na
África cresce poderosamente. E aqui, queridos, na Plena, nós temos a alegria de batizar muitas e muitas pessoas ao longo desses anos todos. E temos em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, um território imenso. Mas, queridos, esta igreja, como eu disse lá atrás, lá no iniciozinho dessa palavra, ela começa com turbulência, começa com medo, começa com ameaça. E uma outra coisa que eu quero destacar, além do medo desses discípulos, é a maneira como Jesus acaba com esse medo. É a maneira como Jesus Cristo termina com esse pavor, com essa fobia. Vejam comigo o verso 19, uma parte do verso 19. Jesus entrou na casa onde eles estavam morrendo de medo, pôs-se no meio deles, entrou como protagonista, entrou no centro do medo, entrou no âmago do pavor deles e disse: paz seja com vocês. Shalom. Shalom. Jesus não só verbalizou, Jesus comunicou shalom. Jesus comunicou Irene. Jesus investiu aqueles meninos de uma tranquilidade. Jesus harmonizou a alma deles. E eu estou falando misticamente, porque a Bíblia diz que quando os discípulos o viram, ficaram alegres. Aquela contemplação do Cristo ressurreto e as palavras do Cristo ressurreto ditas em direção ao coração daqueles meninos fez com que todo o medo fosse anestesiado. Queridos, que cena gloriosa! O medo acumulado de um final de semana apavorante. Jesus é preso na quinta noite, sexta-feira ele é crucificado, sábado os discípulos estão completamente desnorteados. Deus sabe como eles acordaram no domingo, em que estado de alma. E agora Jesus aparece onde eles estão. Imaginem a cena, eles aqui dentro da sala, por exemplo, da minha casa, todos tensos, um olhando para a parede, o outro olhava para o outro e dizia: e aí, o que vai ser? Mateus olhando para João e conversando com Bartolomeu, como ele está assustado. Todo mundo angustiado, todo mundo com medo. E enquanto estão todos ali tensos, Jesus entra, aparece no meio deles, olha para todos eles, vê os rostos assustados, porque estavam achando que aquilo era um fantasma, que era uma alma penada. E Jesus, com toda a doçura do mundo, ele não repreende, ele não dá bronca, ele não maltrata ninguém. Ele olha para aqueles meninos cheios de saudade e diz: Shalom, Irene, a minha paz seja com vocês. E eles imediatamente são pacificados. Queridos amados do coração, Jesus foi ao local do medo. Jesus foi ao lugar do susto, Jesus entrou no âmago da angústia, Jesus entrou no centro do mal-estar, Jesus entrou diante da perplexidade e disse para eles no meio de tudo: Shalom, paz, eu estou vivo, sou eu. Olhem aqui as marcas, vejam, testemunhem, sou eu. Os discípulos ficaram encantados do pânico à paz. Num instante. Por quê? Porque eles viram Jesus, eles ouviram Jesus. Jesus é aquele que chega aonde a gente está e encontra a gente como a gente está. Jesus é essa pessoa que vai ao âmago do nosso medo. Jesus é aquela pessoa que entra no centro da nossa angústia. Jesus é aquela pessoa que se senta aí com você nessa sua cama de depressão. Jesus é aquela pessoa que se senta aí do seu lado, nessa mesa em que você tem comido sozinha há tanto tempo e diz: eu não aguento mais isso. Ele é essa pessoa que vai no âmago da sua solidão, no centro do seu medo, no meio do seu mal-estar e diz para você nesse momento: eu estou com você, você não está sozinha, você não está sozinho. E você vai ouvir ele dizendo: Shalom, meu filho, Shalom, minha filha, Irene. Se você se chamar Irene, vai ficar um pouco confuso. Irene. Mas o que eu quero dizer é que ele está com você, ele vai ao seu encontro no âmago da sua tristeza, ele vai ao seu encontro no âmago do seu mal-estar. Esse é o momento da gente provar essa presença confortante de Jesus em nossa vida. Jesus foi onde eles estavam, trancados numa casa. E Jesus os encontrou como estavam,
com muita fobia. Agora eu quero destacar uma outra coisa gloriosa desse Jesus que é encantador. Eu acabei de dizer que ele entrou no centro do medo, que Jesus esteve presente na vida de seus alunos quando eles estavam apavorados. Mas há um texto em João 2, no início do Evangelho de João, em que Jesus está com seus discípulos numa festa de casamento. E ali ele realiza o primeiro milagre dele. Jesus vai a um lugar público, o ambiente é de relaxamento, o ambiente é de tranquilidade, o ambiente é de entretenimento, de confraternização. É outro ambiente. O primeiro ambiente que eu destaquei é o ambiente do luto. É o ambiente do luto, eles estavam de luto. Agora estamos diante de Jesus na festa, um ambiente de confraternização, de alegria. E aí, queridos, eu quero destacar o seguinte: Jesus está conosco na celebração e na angústia. Jesus está conosco segurando o cálice de vinho na alegria, e Jesus está conosco segurando o cálice do juízo, da dor, do luto. Jesus é essa pessoa que consegue estar presente em nossa vida em todos os momentos, especialmente nos momentos em que precisamos mais dele. Nós que somos pai e mãe, sabemos que precisamos estar perto dos nossos filhos, principalmente quando eles estão passando por um momento de doença ou de crise emocional, ou de qualquer outro problema. Nós, pais e mães, nos aproximamos mais dos nossos filhos, fazemos questão de dizer para eles: eu estou do seu lado muito mais nos momentos de crise do que nos momentos de alegria. Então que você saiba que esse Cristo está fazendo todo o esforço do mundo para dizer: meu filho, olhe menos para a pandemia e olhe mais para mim. Minha filha, se preocupe menos com aquilo que você acha que não vai ter, com aquilo que eu já estou te dando agora. Meu filho, viva mais agora comigo do que nesse futuro que você idealiza de grande dificuldade. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Jesus está conosco na festa, segurando o vinho de alegria, e Jesus está conosco na festa, nos ajudando, segurando a nossa mão quando temos que beber os cálices das nossas provações. Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida. E agora, nesse momento de pandemia, peça a Jesus para te encher da shalom dele, da irene dele, da paz, da prosperidade, da alma contentada. Você vai notar que essa mesa em que você tem comido sozinho, o seu café vai ficar diferente, o seu almoço vai ficar diferente, quando você notar que ali está a presença de Jesus Cristo conosco, naquele momento de simplicidade. Ele vai fazer, com certeza, questão de dizer: minha filha, eu estou com você nessa pandemia. Sempre estive, sempre estarei, mas nesses dias de dificuldade eu quero que você saiba, eu estou bastante atento a você. Jesus acabou com a fobia deles num instante. Jesus acabou com a fobia deles num estalo. Ele passou. E assim tem sido ao longo desses 2000 anos. A Igreja de Jesus Cristo tem passado por tribulações imensas ao longo desses 2000 anos. Estudando a história da Igreja, a gente vê que a Igreja sofreu problemas internos, com escândalos graves, com disputas internas muito feias, envolvendo morte, envolvendo traições. Nós temos acompanhado a Igreja passando também ao longo desses 2000 anos por muitas perseguições em vários lugares do mundo. Hoje não se fala muito nisso, porque o povo resolveu esquecer, mas a classe mais perseguida, o grupo de pessoas mais perseguido do momento são os cristãos. Os cristãos são super perseguidos em países em que a religião é controlada pelo Estado. Nós estamos prosperando, nossos missionários continuam viajando, as nossas missionárias continuam dando a vida por Jesus Cristo. Nós vamos continuar crescendo. Em 2000 anos, nossa fé sempre foi testada. E agora, na pandemia, está sendo testada outra vez. Nós somos essas pessoas que passam por essas crises, e não só passam pelas crises, nós prosperamos. Nesse tempo em que estamos trancafiados, nesse tempo em que estamos isolados, eu quero me dirigir especialmente aqui nesse momento a você que tem mais de 60 anos de idade, para quem o isolamento é um pouco mais severo. Quero me dirigir a você que talvez não tenha os 60 anos, mas faz parte daquele grupo de pessoas que carregam alguma comorbidade, alguma fragilidade na saúde, que por isso não pode ter contato.
Para você está sendo um pouco mais difícil, e com certeza. Eu quero te dizer de todo o meu coração, Jesus está com você. Ele vai acompanhar você. A nossa igreja está com você. Colocamos aí à disposição toda a nossa força para te confortar, para orar por você, para atender sua necessidade. Queremos te servir nesses dias, sobretudo vocês que estão passando por uma provação um pouco mais desafiadora. Pessoas com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades, gente que precisa ficar isolada. Nós estamos com vocês, a Igreja Plena está à disposição de vocês. E Jesus Cristo vai, com certeza, cuidar de você nesse isolamento. Jesus esteve com seus discípulos no casamento e no luto. E Jesus vai estar com você na alegria e na tristeza. Queridos, é muito importante a gente entender que o medo tem o poder de nos paralisar. O medo tem o poder de nos paralisar. E como é que a gente vence esse medo paralisante? Pedindo a Jesus que aumente a nossa fé. Nós precisamos acreditar. Fé é confiança. Nós precisamos acreditar que sairemos dessa situação muito mais forte do que quando entramos. Nós temos que ter essa convicção, do contrário, ficaremos imobilizados por conta daqueles cenários desenhados na nossa cabeça. Então peça ao Senhor, primeiro, para te encher de shalom e também para te encher de fé, e que você possa, como os discípulos, dizer: eu vi o Senhor, Ele ressuscitou. Nesse momento que Jesus aparece, se você voltar lá no texto, Dídimo, Tomé, não estava lá, saiu para comprar alguma coisa na Starbucks. Vou lá na Starbucks, na minha Bíblia está Starbucks. Ele vai ali na Starbucks comprar um café, fala: não aguento mais, eu vou comprar um frappuccino para esfriar minha cabeça um pouco. Se disfarçou, botou um boné, óculos escuro, porque ele estava sendo procurado. Você está vendo como é que minha Bíblia é super legal, né? E nesse tempo de confinamento ela está mais diferente ainda. Então ele sai, vai em direção à Starbucks, entra na fila super disfarçado, deixou o boné mais para baixo, o óculos, pediu. Quando volta, estão os discípulos alucinados em casa. Quando ele volta para casa, os discípulos estão doidos e ele pergunta: o que aconteceu? E um deles diz: Tomé, por que você saiu de casa? Tomé, você trouxe o meu café? Não, cara, esqueci. Minha Bíblia é cheia de detalhezinho. O que aconteceu? Jesus Cristo acabou de passar aqui. Ele: que? Jesus acabou de passar aqui. Ele olha para aquele pessoal em festa e diz: é um bando de doido, é um bando de maluco. E as pessoas: Tomé, ele apareceu, ele estava aqui, falou isso conosco. E Tomé diz: não. Tomé, por falta de fé, resolve permanecer na angústia. Por falta de fé, ele decide permanecer no luto. Os discípulos estão pulando de alegria, comemorando a ressurreição, e Tomé dá um passo atrás e resolve permanecer no luto, estando Jesus vivo. Então vejam só, queridos, sem fé no ressurreto, a nossa vida é só tristeza. Se você caminha nessa vida apenas confiando no que vê, no que enxerga, no saldo da sua conta, você não vai dar um passo de alegria na vida. Você não vai conseguir fazer muita coisa na sua vida. Você precisa acreditar, ter fé de que Jesus ressuscitou e está cheio de vida, transmitindo vida às pessoas. Tomé, depois de um tempo, já tinha acabado, ele olha para a sua bebida, sacode, não tem mais nada aqui. Vou na rua pegar outro Starbucks. Quando estava pegando a carteira dele, Jesus aparece outra vez e vai direto a Tomé. E Tomé, então, assustado, era assim que ele estava, ouve dizendo: meu Deus. E ele falou: Tomé, vem aqui, põe a mão nas minhas chagas, veja os meus ferimentos. E ele foi lá, fez como Jesus mandou e diz: meu Senhor. E diz: olha, você está dizendo isso porque você viu. Mais felizes, Tomé, são aqueles que não viram e creem. Que no nome de Jesus você não seja como Tomé, um crente que precisa o tempo inteiro de evidências para confiar, tem uma fé pequenininha. Nós não precisamos de evidências demais para entendermos que essa voz do nosso coração vem do alto, é de Deus. E eu quero que você ouça cada vez mais essa voz do céu, essa voz do Espírito Santo de Deus dizendo ao seu coração: você vai vencer, você vai passar por isso mais forte. A minha igreja é sempre vitoriosa, você vai prosperar. Queridos, eu vou pedir para o Milton projetar aí para vocês uma reportagem que saiu no domingo, dia 17
passado, né, domingo passado, no segundo caderno do jornal o Globo, de uma colunista muito legal, que faz análises de séries, de filmes, novelas. Ela é dessa parte cultural, a Patrícia Kogut. Ela tem uma coluna super legal e ela colocou na sua reportagem, que você deve estar vendo agora aí, dados incríveis do consumo de YouTube. O YouTube fez uma pesquisa no Brasil para saber o que nesta pandemia se tornou mais popular em seu canal. Vamos lá então aos números. Segundo o YouTube Brasil, o consumo por notícias, a busca por notícias cresceu 75%. A busca por receitas de comida cresceu 40%. A busca por aulas de ginástica no YouTube do Brasil cresceu 33%. Agora ouçam, tá sentado? Tá sentada? Então senta. Eu já tô sentado. Vou repetir. A busca no YouTube Brasil por notícias, 75%. A busca por receitas de comida cresceu 40%. A busca por aulas de ginástica cresceu 33%. A busca por... Tá sentado, né? Serviços religiosos cresceu 266%. Queridos, a coisa é absurdamente maior. O que isso revela? Isso revela que a alma do brasileiro está faminta. Isso revela que o brasileiro está com sede e fome de Deus. E quando aparece aqui serviços religiosos, estamos aqui buscando não só não estamos falando de uma busca cristã, mas de uma busca pelo transcendente, por Deus. Queridos, antes da pandemia, a gente já estava falando que tem havido um crescimento pelo interesse de coisas religiosas no mundo de modo geral. E agora essa pandemia faz a gente olhar para esses números e ver de fato que a alma do ser humano busca, acima de todas as coisas, o transcendente, o Deus que nós conhecemos como sendo o único Deus que é revelado em Jesus Cristo. E eu vou pedir também agora para o Milton, agora é um filminho, para o Milton passar para vocês um filminho que tem uma duraçãozinha curta de 2 horas e 40 minutos, um filme que vai falar sobre uma pesquisa revelada agora no canal CNN Brasil. Assista comigo esse vídeo para você ver que coisa interessante. Eles fizeram uma pesquisa com 1.667 pessoas, brasileiros, no país todo, por aplicativo de celular, e perguntaram, caso as medidas de quarentena sejam flexibilizadas e essas atividades voltem à normalidade, quais dessas que você vai voltar a frequentar primeiro? E aí apresentou uma lista. Igrejas, salão de beleza, barbearia, lanchonetes, shopping centers, cinemas, bares. E aí a resposta que mais teve adesão na mesma semana ou em até 15 dias foram as igrejas, quer dizer, as pessoas preocupadas em retomar a volta, a frequência aos cultos religiosos da fé que elas creem. Depois, salão de beleza e barbearia, que isso é uma coisa que a gente também sabe muito bem, né, Gotino e Elisa? A gente também tem aqui que se virar para conseguir cortar o cabelo, dar uma parada na barba, cuidar um pouco da estética, e só depois é que voltariam as outras atividades, digamos, mais econômicas, como restaurantes, bares... Viram só? A pergunta foi, o que você quer fazer? O que você fará logo depois que essa pandemia passar? Primeira resposta, buscar o meu encontro, buscar o encontro religioso. Queridos, a alma do brasileiro está faminta por Jesus, por Deus. A alma do brasileiro está aberta. Essa é a oportunidade que estamos tendo diante de nós, de falar de Jesus para essas pessoas. E se você que está aí assistindo esse vídeo ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, você precisa dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu quero sim, depois dessa confusão, depois que eu puder sair, eu quero visitar a Igreja Plena de Icaraí, eu quero estar com essas pessoas. Aí, se você mora no Rio, procure a Igreja Plena do Rio de Janeiro. Se você está na região oceânica da cidade, procure a Igreja Plena Oceânica. O que você precisa, ou se você não está indo desses lugares, é buscar uma igreja séria, uma igreja que teme a Deus, uma igreja que de fato honra as pessoas, e que você possa entregar sua vida a esse Cristo que está sendo exposto nesse momento.
Nesses dias de medo, terminando, queridos, a nossa introdução, nesses dias de medo, nós precisamos encontrar Jesus Cristo, a Shalom de Jesus, a Irene de Jesus, tem o poder de aniquilar completamente toda a fobia da nossa alma. Para isso, você precisa chamá-lo para o centro do seu medo e dizer: Jesus, senta aqui comigo, venha ver onde eu estou. E ele virá e diga: eu quero que isso acabe. Ele dirá: Shalom. Me permita entrar no seu coração, me deixe entrar na sua alma, e você vai ver como a sua alma será esvaziada de todo esse medo e quanto você vai ser fortalecido pelo Senhor. Que a Shalom de Jesus enche a sua alma nesse momento. É o que eu peço a Deus, em nome de Jesus. Gente, eu quero agradecer a todos que têm atendido o nosso apelo para que façam lá a sua inscrição em nossos canais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Não deixe de colocar ali também o seu joinha, o seu like, isso também nos ajuda bastante. Muito obrigado, tá bom? É uma bênção. E se você gostou, foi bom para você, repasse. Coisa boa, a gente passa adiante, tá bom? Eu quero orar então para a gente terminar esse culto maravilhoso. Senhor querido, nós te agradecemos muito por esse momento que tivemos juntos, por essa reflexão singela ao redor desse texto tão lindo. Tu sabes que nesses dias de angústia, algumas pessoas estão sendo mais judiadas pelo medo. Em nome do Senhor, vá aonde essa pessoa estiver, entre no centro da sua angústia, olhe nos olhos dessa pessoa e diga a ela: meu filho, fique com a minha Shalom, fique com a minha Irene, fique com a minha paz, e que, em nome de Jesus, de maneira milagrosa, esse coração seja tranquilizado, que a gente se foque nesse encontro, que a gente olhe para os olhos de Cristo e não para toda essa confusão, e que a gente veja que a igreja do Senhor continua firme, continua prosperando, continua crescendo. Nós estamos plantando igreja, nós estamos dando apoio a igrejas que precisam de apoio, nós não vamos parar até que o Senhor volte. Então, Senhor Deus, que nós possamos entender que a nossa pequena vida faz parte de uma grande história vitoriosa que é a tua. Então a nossa vida, a nossa história pessoal é uma história de vitória, porque ela foi inserida na história vencedora do nosso Salvador. E que assim nossos corações sejam transformados. Se alguém começou assistindo esse culto com um coração triste, que esteja agora batizado com a tua alegria, cheio da sua presença. É o que nós te pedimos, ó Deus. Segura a igreja plena, sustenta-nos nesse momento, e que em nome de Jesus possamos te agradar ao longo dessa pandemia. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todo sempre. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe muito, tenha uma ótima semana, passe esse culto adiante, assista várias vezes, ouça essas músicas maravilhosas de novo, e assim nós vamos atravessando um dia após o outro essa grande pandemia. Que Deus te abençoe e te encha de Shalom. Um abraço, beijo com mão direita, beijo com mão esquerda, beijo sem mão, beijo de tudo que é tipo. Saudade de vocês. Deus abençoe a todos. Sim.